Hoje nós vamos estudar aqui sobre o inferno. Afinal, o inferno existe ou não existe? Como saber a verdade? Tem quem diga que o inferno não existe, e há quem diga que o inferno existe. Podemos assim concluir que um está falando a verdade e o outro não está falando a verdade, né? Um está mentindo. E quem mente? Quem é que fala a verdade? Para saber a verdade precisamos de um parâmetro para que possamos saber a verdade. E não há melhor parâmetro que a própria Bíblia, né? A Bíblia, porque é a palavra de Deus e ela nunca se contradiz. A palavra de Deus sempre fala a verdade. Ela nunca se contradiz. Portanto, tudo que é contrário à palavra não é verdade. Assim nós podemos saber o que é mentira e o que é verdade. Vamos ver o que fala Jesus no livro de João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Eis aí o texto. Versículo 31 diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, veja só, precisamos permanecer na palavra de Jesus, não ir contra ela. E porque se nós vamos permanecer na palavra, nós somos verdadeiramente discípulos de Jesus. Assim a gente conhece quem é discípulo de Jesus e quem não é. São aquelas pessoas, por exemplo, que nunca permanecem na palavra de Jesus e contradizem ela constantemente, assim, diretamente, a gente pode ver isso. E esses verdadeiramente não são discípulos de Jesus. Jesus mesmo diz aqui, para ser discípulo dele, precisa permanecer na palavra dele. E aí, quem permanece na palavra vai conhecer a verdade. E a verdade vai libertar. Então, só é livre quem conhece a verdade. E a gente conhece ela através da palavra. Peço também que leiam o livro de Lucas, capítulo 12, versículo 4 e 5, que diz assim, Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem o poder para lançar no inferno, né? Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Aqui Jesus nos fala claramente e nos instrui com toda a clareza que nós não devemos temer os que matam o corpo físico. Porque quando a pessoa morre, né, perece seus pensamentos, sabia? E a pessoa não pensa mais, não sente mais dor, não sofre mais e não tem mais nada para fazer contra essa pessoa, se alguém quiser fazer, né? Não tem, então não precisa temer. Então, por quê? Porque a carne, o físico já morreu, a pessoa está morta, né? Como diz o livro de Eclesiastes, veja só o que diz e como confere com essa palavra. Então, entenderam como é coerente a palavra de Deus aqui em Eclesiastes, capítulo 9, e no versículo 5 diz assim, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, porque tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. E essas pessoas, então, e aí seguinte, o amor, o ódio, a inveja, eles já pereceram. Então não há mais nada, não há pensamento, não há ódio, não há mais nada, porque o corpo da carne, sangue, ossos, tudo isso aí está morto e a mente está paralisada, está morta. Então o que acontece? Então se cumpre essa profecia, essa palavra aqui de Eclesiastes, então há coerência com o que Jesus falou. Ele disse, não precisa temer esses que matam o corpo, porque aí a pessoa não sofre mais depois que morre. E a mente, e o pensamento se foi. Mas agora, voltando ao texto de Lucas, né, no capítulo 12, no versículo 4 e 5, né? Então, aqui, agora no 5 continua. Eu, porém, né, vos mostrarei a quem deveis temer. Então, aqueles no túmulo, na sepultura, não precisa temer, né? Porque eles agora estão dormindo, estão sem pensamento, estão mortos. Agora ele está dizendo que tem uma outra situação,
eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, quer dizer, matar o corpo, né? E ele ser jogado, por exemplo, numa sepultura, né? Então ele já fez isso, mas ele tem ainda o poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Então aqui Jesus está mostrando claramente que um lugar é a sepultura. E essa sepultura não precisa temer, mas um outro lugar que a pessoa pode ser lançada, que é o inferno, esse sim você deve temer. Então o inferno existe. E é um lugar terrível, é um lugar que deve ser evitado e que pode ser evitado. Por exemplo, ser lançado numa sepultura, né? Ser morto, isso não tem como evitar, né? Todos vão morrer. Portanto, não precisa temer. Mas esse lugar pode ser evitado, que é o inferno. E, portanto, é um lugar diferente. Mas então, o que está acontecendo? Então, inferno é uma coisa, sepultura é outra. Aqui Jesus está falando claramente isso. Há uma diferenciação. Há um lugar para ser temido e há um outro lugar para não ser temido, que não precisa ser temido. Então, assim diz, a esse deveis temer, porque o inferno é um lugar terrível. É isso que Jesus está nos ensinando. Então, é um lugar que pode ser evitado, sim. Por isso é importante a gente saber sobre o inferno. Isso aqui é extremamente importante. Há muitos que não têm interesse que você saiba disso, porque se a pessoa não tem conhecimento, ela é cega sobre esse assunto, ela não tem compreensão, ela vai acabar indo para o inferno. Isso aí, a probabilidade é muito grande para ir para o inferno. Que se a pessoa tem conhecimento sobre Jesus, nós vamos conhecer a verdade e nós vamos nos livrar desse lugar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, conforme nós vemos. Nós vamos ser livres desse lugar do inferno. E isso que é muito importante. Por isso Jesus nos veio para nos libertar justamente desse sofrimento. Que Ele não quer que nós vamos para lá. E que Ele existe, que muita gente não sabe que existe. E que ainda tem a audácia de dizer que não existe. E contradizendo totalmente a palavra de Jesus aqui. Que é um lugar que tem que ser temido, mas que também pode ser evitado. Por isso que a gente tem que temer, porque ele pode ser evitado. Isso é muito importante a gente saber. Vamos ver um texto mais adiante, muito importante também. Mas vocês observaram bem, um lugar de tormento, um lugar de sofrimento, mas no outro, aquele que vai da sepultura, que é o corpo da carne, né? Esse não tem pensamento, não tem sofrimento. Mas esse do lugar do inferno tem sofrimento e tem pensamento. Mas então tem uma coisa diferente aqui. A sepultura é uma coisa, o inferno é outra. Jesus nos está ensinando isso. É extremamente importante sabermos a verdade. Então eu peço para vocês abrirem um texto da Bíblia, Lucas capítulo 16. Aqui nós vemos uma história que Jesus conta do rico e o mendigo. Isso é muito importante. Por quê? Porque essa história nos vai revelar muitas coisas sobre sepultura e sobre o inferno. Como é que é isso aí? Como é que nós podemos entender isso? Porque um texto diz que perece os pensamentos quando a pessoa morre. E o outro texto aqui tem mais detalhes que nós devemos saber, a verdade. Compreende? Então, esse texto vai nos mostrar algo muito importante. Então, essa história aqui, o rico e o mendigo, na verdade, não é uma parábola. Isso aqui é uma história verídica, real e que aconteceu. Aconteceu depois da morte de Abraão, né? Quando foi a morte de Abraão? Abraão morreu no ano 1843 a.C. Depois da morte dele, ele foi para uma região bem interessante. Vamos estudar o que acontece. O que a Bíblia vai nos mostrar, o que acontecia na antiguidade com aquelas pessoas que morriam, né? E ele nos mostra com clareza. Primeiramente, nós temos que saber, conhecer a Bíblia, que há um texto na Bíblia que mostra claramente que nós temos um corpo de alma, um corpo físico e um corpo espírito. Somos três. Três corpos num só. Aqui, nessa história real, nós vamos ver o que aconteceu depois que Abraão morreu, né?
O texto diz assim, ó: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham, aqui ó, lamber-lhe as úlceras, os cães, né? Agora diz assim, ó: aconteceu, porém, morrer o mendigo, né? Entende aqui, ó. E ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno. Olha aqui Jesus contando a existência do inferno. Estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Olha, vamos começar a estudar um pouquinho melhor. Então, primeiro vamos ver se isso aqui não é uma parábola. De repente é uma parábola, né? E a pessoa, não, isso é uma parábola, né? Mas será que é uma parábola? Como é que a gente sabe isso? Temos que ter conhecimento. Ora, havia, quando diz aqui verbo haver, existia, Jesus está falando que existia. Portanto, se existia, ele não está fazendo nenhuma comparação, como faz uma parábola, né? Não há comparação nenhuma aqui. Certo homem rico, que se vestia de púrpura de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. E havia também verbo existir. Se Jesus disse que existia, é porque existia um mendigo. E chamado Lázaro, ele dá um nome à pessoa com que ele está falando essa história. Portanto, nas parábolas não existe nomes, né, que se dá de pessoas que existem. Ó. Lázaro existia. Então, isso descaracteriza ser uma parábola. Por isso, pode-se notar que não diz aqui em cima escrito parábola, porque não é uma parábola. Então, aquele que diz que é parábola, porque desconhece como é que funciona uma parábola, né? Não conhece como funciona a Bíblia, né? Então, aqui, esse Lázaro, né? Estava ali, sempre nas portas ali do rico, né? E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, ó. E até os cães vinham a lembrar-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo, ó, olha só, ele morreu, o mendigo, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então, ele foi levado, ele foi sepultado, é claro, né? Mas depois foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Mas como se ele foi sepultado num lugar, como é que ele está num outro? Né? No seio de Abraão. Né? Então, como nós vemos, é que nós temos um corpo que é a carne, mas a Bíblia nos mostra, porque a Bíblia nos mostra que nós temos um espírito, então a Bíblia tem autoridade para nos mostrar o que acontece quando a pessoa morre. Então, o que foi levado para o seio de Abraão foi a alma do Lázaro, né? Mas morreu também o rico e foi o quê? Sepultado. Então, ele foi para a sepultura, né? Então, aqui está em grego, sabia? Essa palavra sepultado. Nós vamos ver o que é essa palavra sepultado, o que significa em grego. Então, aqui nós temos a sepultura, né? O significado dela em grego, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui é em grego, ó. E como é que se lê isso? Se lê assim, ó, da esquerda para a direita. E-ta-fe. PH, e esse aqui é eu, que é aqui, ó, Etaf. Etaf significa sepultura. Então, o rico foi colocado numa sepultura. Portanto, como nós vimos, ali pereceram seus pensamentos, não sofria, não tinha sofrimento nenhum, ele estava tranquilo ali, quer dizer, estava morto, não existia. Acabou o amor, acabou o ódio, acabou tudo, certo? Na sepultura. No Etaf, conforme a Bíblia. Vou mostrar no texto bíblico grego para vocês poderem ver. Aqui nós podemos ver em grego, conforme nós vemos no texto, né, de Lucas, no capítulo 16. E aqui no finzinho, aqui, ó, desse versículo 22, diz assim, cai,
Etafé. Etafé. Etafé é sepultura, conforme nós vimos, né? Está escrito aqui, não está escrito inferno aqui, ó, observa só. Ele não foi para o inferno, o corpo dele não foi, ele foi para a sepultura. Por isso que Jesus aqui nos conta que o corpo dele foi para a sepultura. Mas veja só o que continua acontecendo. Então, aqui está, ó, versículo 23, ó. E no inferno, Hades, ó. Então, e no inferno, está escrito aqui Hades, ó. Não está escrito sepultura, porque sepultura é isso aqui, ó. Um pouquinho antes, no versículo, diz aqui que o rico foi colocado no Etaf, que é sepultura. E aqui está que estando no inferno, um outro local, né? Mostrando que a diferença, senão ele teria usado sepultura também, mas não diz sepultura aqui, diz Hades. Por que ele diz uma palavra aqui e outra? Mostrando que são coisas diferentes. Essas palavras não significam a mesma coisa, são coisas diferentes. Mas veja só o que acontece no inferno. Continuando o versículo de Lucas, capítulo 16, ó. No inferno, como nós vimos lá, aqui que dizia Hades, né? Então, o inferno é Hades, ó. Estando em tormento, olha, então o Hades, que é o inferno, existe tormento. Mas como se o corpo está morto lá? Porque o corpo é uma coisa, o corpo da carne, mas o corpo da alma, esse sim, ele entra em tormento. E o fogo, ele é altamente sensível ao fogo e a pessoa sofre muito. E tem olhos, enxerga muito bem. Ele chegou a ver de longe, ó, Abraão e Lázaro no seu seio, ó. Ele viu, mas estava em tormento, em grande sofrimento, porque ele foi condenado para aquele lugar que Jesus disse: temei aquele que depois de morto, que a pessoa depois de morte, essa pessoa tem autoridade para levar ela para o inferno. E aí que está a importância, porque esse é um lugar de tormento que existe realmente. Todo aquele que não tem a salvação, ele vai para o inferno. Por isso que Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Vai libertar de quê? Desse sofrimento aqui, da morte. Isso porque todo aquele que é salvo vai para o reino de Deus e não vai para esse lugar de tormento. Por isso é extremamente importante saber essa verdade. Muitos vão querer te esconder porque tem seres que estão desejosos que você vá para o inferno, que seja condenado para toda a eternidade lá. E olha só, Jesus nos atesta que isso é verdade. Por isso, todos esses ímpios que não permanecem na palavra de Jesus não são discípulos de Jesus. Eles não são discípulos de Jesus. Cuidem bem o que eu estou dizendo. Está aqui claramente atestado por Jesus que quando a pessoa é lançada no inferno, ela entra em tormento e o inferno existe. E quem começar a desdizer Jesus, a contradizê-lo, não é discípulo de Jesus. Jesus mesmo disse: não é meu discípulo. Né? Ele não é discípulo de Jesus. Somente os que ficam na palavra, e a palavra diz aqui, atesta, que o corpo vai para a sepultura. Mas no inferno existe sofrimento, sim. Então, quando a pessoa, depois que morre, ela fica impressionada, porque ela vê que está viva, mas é a alma que está viva. O corpo está morto, mas a alma está viva. E ele vai sentir, e vai ser levado para esse lugar aqui, ó, para onde ele não quer ir. Quando ele é uma pessoa que roda, né? Que rodou, que foi condenado, porque ele não se importou com o inferno. Ele não acreditou que ia para lá. E é para lá que ele vai, quer acreditando, quer não. E estando em tormentos, olha o que aconteceu com ele. E isso está acontecendo com milhões e milhões de pessoas que já estão lá no inferno. Ele levantou os olhos, viu de longe Abraão e Lázaro. Onde estava Abraão? Abraão estava num lugar mais distante. Estava com um abismo separado ali, é uma região paradisíaca, chamado o seio de Abraão, né? É uma região muito agradável e que não tem fogo e não tem sofrimento. E não tem tormento. Então, sepultura, aqui ó, sepultura, no hebraico nós vimos que é kever, transliterado kever, tradução sepultura e tumba. Segundo Reis, capítulo 13, versículo 21. E em hebraico, aqui ó, hebraico, inferno,
já significa uma outra palavra. O inferno não é a mesma coisa que sepultura também no hebraico. Ó. No hebraico se chama Sheol. Se lê daqui, ó, da direita para a esquerda. Isso nós podemos ver no livro de Salmos 116, 3, versículo 13. Ó. Transliteração, Sheol, né? Tradução, inferno. Então, inferno existe e sepultura existe, são lugares diferentes. Jesus mostrou claramente, um tem sofrimento e o outro não tem sofrimento. Então, aqui continua dizendo, ó, no inferno está em tormento. Então, a Bíblia diz, tormento é porque está em tormento. A Bíblia fala totalmente a verdade. Levantou os olhos, viu, ó. Então, a pessoa enxerga depois que morre, ó. Viu Abraão, ó. Lázaro reconheceu eles, ó. E então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Oh, o que ele estava querendo? Ele estava querendo se safar do inferno, né? Mas depois, é tarde. Depois que a pessoa vai para o inferno, não tem mais como sair de lá. Ela não consegue mais. Ela podia, antes sim pode sair, quando estava vivo ainda aqui na Terra. Então, ele tem como evitar ir para esse lugar. Por isso, tem que providenciar antes, para ele não ir para lá. Porque Deus é misericordioso e perdoa os pecados da pessoa que se arrepende. Mas aquele que não se arrepende e não aceita as instruções de Jesus, ele vai acabar aqui. Todos eles estão aqui, aqueles que rejeitaram Jesus. Ó. Pai Abraão, manda Lázaro, ó, que molhe em água a ponta e me refresque a língua, porque estou atormentado. Queria até aliviar o sofrimento. Nem isso vai poder, lá no inferno. Aquele tormento que a pessoa está passando lá não vai ser permitido nem um pouco do alívio. Vai ser grande tormento. E é chama. Chama é fogo. E ele está atormentado no fogo. Veja como Abraão disse, ó, no versículo 25. Diz, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste teus bens em tua vida, ó, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, quer dizer, do lado onde o Lázaro está, junto com Abraão. Tu em tormentos. Viu que são lugares diferentes? E a Bíblia diz que existem, então, tormentos depois desta vida aqui. E continuando, ó, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós. Esse abismo não permite que Lázaro vai até o rico lá, e nem o rico pode ir até o Lázaro, porque são lugares diferentes. De sorte que os que quiserem passar daqui para vós, outros, não pode, nem de lá passar para nós. Então, mas o rico não aceitou isso, ele queria sair daquele lugar de sofrimento de qualquer jeito, e ele não aceitou essa condenação, né? Então, replicou, Pai, eu te imploro que o mandes a minha casa paterna. Por que ele quer que o Lázaro vai até lá, na casa paterna? Porque ele sabe, agora ele sabe, né? Que o inferno é um lugar para ser evitado e que pode ser evitado. E ele queria que os irmãos dele, a casa paterna, né? Que tem irmãos ali, porque tem 5 irmãos, ele queria que não fossem para o inferno. Mas ele sabia de alguma coisa deles que os poderia levar para o inferno? Claro, com certeza. Ele sabia que eles tinham o mesmo comportamento parecido com o dele, né? E que eles acabariam indo para o inferno. E ele queria avisar eles, ó, eu imploro para que eles dê testemunho, ó, a fim de que não virem também para esse lugar de tormento. Aqui ele teve muito amor pelos da família dele para que não fosse para o inferno, né? Porque ele viu o erro que ele fez, mas agora é muito tarde. E ele queria safar os irmãos dele desse lugar também, né? Mas o que Abraão não concordou com isso, como Deus não concorda em avisar os irmãos dele. Aí que está, Deus não quer que avise. Por quê? Porque ele diz, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Então está aí, ó. Todos aqueles que não ouvem Moisés e que não ouvem os profetas de Deus
como Daniel, Ezequiel e tantos outros profetas, Joel, Enoque, que rejeitam Enoque e as palavras dele. Ele disse, ouçam-nos. Compreende? Mas ele insistiu, ele mesmo assim, não aceitava de jeito nenhum. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, sempre contrariando. Compreende? Por isso que ele está no inferno. Ele está sempre contrariando a palavra de Deus. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Mas o que Abraão diz? Novamente a resposta. Abraão, porém, respondeu, se não ouvem a Moisés e os profetas, quer dizer, quem não ouve Enoque, quem não ouve Daniel, quem não ouve Ezequiel, Jeremias, Isaías e assim por diante, tampouco irá se deixar persuadir, ainda que ressuscite alguém entre os mortos. Portanto, não adianta mais. É um caso perdido para os irmãos deles. Porque eles não vão ouvir os profetas, não vão aceitar a palavra de Jesus, vão distorcer e vão até negar e dizer que isso aqui é uma palavra, que isso aqui é uma fantasia, que isso aqui não é verdade. E é para lá que eles vão acabar indo. Porque negam as palavras de Jesus, porque não são discípulos de Jesus, porque não permanecem na sua palavra. A palavra de Jesus é que existe um lugar chamado Hades, para os que morrem. O corpo vai para a sepultura, ele diz bem claro, mas a alma, ela vai para o inferno se for condenada. Se for uma pessoa justa, ela não vai para o lugar de tormento. Pode ficar tranquilo, não vai. Então tem que, se for discípulo de Jesus, se permanecer na sua palavra. E esta aqui é a palavra de Jesus. Tem que também ouvir os profetas. Os profetas falam e testemunham de Jesus. Enoque falou de Jesus. Daniel falou claramente sobre a época da vinda de Jesus, que foi justamente naquela época que viria Jesus, né? E que Jerusalém seria destruído nessa época e o templo seria incendiado, o que aconteceu no ano 70. Portanto, permaneçam na palavra, né? E a palavra diz que devemos temer o inferno e aquele que nos pode levar para lá. Portanto, o inferno é um lugar que pode ser evitado e pode ser e que deve ser evitado e que nós devemos ouvir Jesus e ele vai nos salvar, nos vai libertar desse local. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Yahvé, o Eterno, te abençoe e te guarde. Faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Que o Eterno revele a ti a sua face de amor e te conceda paz. Para vocês conhecerem melhor mais assuntos sobre a Bíblia, com maior esclarecimento, muitos detalhes, vocês podem acessar esse vídeo aqui, youtube.com/estudosbíblicos237, tudo junto aqui, e minúsculo. Vocês terão acesso a mais vídeos para ter o conhecimento da palavra que liberta.